Ilustríssimo senhor prefeito da cidade de Uruguaiana, digníssimas autoridades presentes e representadas, senhores representantes do movimento espírita no Uruguai e na Argentina, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Allan Kardec, pseudônimo do emérito professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, discípulo ímpar de Henrique Pestalozzi, teve ocasião de definir o Espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Não se trata, porém, de uma ciência convencional, porque as ciências acadêmicas trabalham com materiais palpáveis, podendo repetir a experiência tantas vezes quantas lhes aprouver. O Espiritismo lida com o psiquismo humano e, além da morte, cada qual preserva as características que lhe eram habituais, mantendo seu livre-arbítrio, a liberdade, portanto, de aceitar ou não qualquer convocação. Por isso mesmo, o Espiritismo é uma ciência de observação. Analisa os fatos, coordena-os e deles retira as conclusões de natureza ética e científica. Se algum dia, disse ele, a ciência provar que o Espiritismo está errado em um ponto, cabe aos espíritas abandonar esse ponto e seguir a ciência. Marchando ao lado do progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque tudo aquilo que a ciência informar, ele aceita, e desta forma é uma doutrina que se enraiza no cerne das ciências experimental. Porque o Espiritismo demonstra sobrevivência, ele tem características muito especiais. É uma filosofia de comportamento que explica quem é a criatura, de onde veio, para onde vai, porque sofre, quais as razões dos desafios a enfrentar. E ao mesmo tempo oferece uma psicologia de comportamento perfeitamente compatível com as normas da ética moral das diferentes nações. No que diz respeito à sua filosofia, o Espiritismo tem parâmetros, paradigmas e alicerça o seu pensamento filosófico na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença na comunicabilidade dos espíritos, na crença na reencarnação, na crença na pluralidade dos mundos habitados, servindo-lhe de suporte ético-moral o Evangelho de Jesus, conforme o incomparável mestre Galileu viveu e os seus primeiros apóstolos. Por consequência, além de ser uma ciência de observação, uma filosofia de comportamento, é também uma doutrina ético-moral de consequências religiosas, procurando restabelecer a pulcritude do Evangelho de Jesus, de maneira que a criatura humana possa iluminar-se interiormente, solucionando os desafios existenciais, enfrentando os problemas e os desaires, com alta resignação e coragem, mediante os quais torna-se portador de saúde integral.
Quando o Espiritismo diz que alicerça a sua crença em Deus, produz uma revolução, porque até o momento em que o Espiritismo apareceu, o conceito de Deus era humanoide. Equivale dizer que Deus era considerado um ser antropomorfo, caracterizado como alguém que tinha paixões, que elegia um povo em detrimento de outro, que cumpria determinadas emoções compatíveis com a criatura humana. O Espiritismo veio demitizar esse Deus ancestral e, de acordo com a visão da física quântica e ao mesmo tempo da astrofísica, deu-nos um Deus que a dimensão da nossa inteligência não pode abarcar. Por isso mesmo, até o momento em que apareceu o Livro dos Espíritos, a teologia, a teleologia, a filosofia, sempre interrogavam quem é Deus, e na pergunta já estava embutida a resposta, porquanto o verbete que significa o homem que. Coube a Allan Kardec formular a questão de uma maneira correta, por ser ele um grande filólogo, conhecedor de 5 idiomas, que falava e escrevia corretamente. Merece ressaltar que, tendo ele nascido na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, seus pais educaram-no na cidade de Yverdun, na Suíça, cantão de língua alemã, onde ele de tal forma celebrizou-se que traduziu Fenelon para o alemão com tanta beleza que Pestalozzi elogiou a obra como de incomparável qualidade. Allan Kardec, portanto, conhecedor profundo da língua francesa e dos referidos idiomas, interroga de uma maneira especial, conforme se lê na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta que foi dada pelos seres imortais é de uma abrangência incomum. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Sendo Deus, dizemos nós outros, a síntese das perfeições, o absoluto, a realidade única, não pode caber dentro de uma definição, porque definir é limitar. Se nós limitarmos Deus, ele deixa de ser o absoluto, deixa de ser o continente para tornar-se o conteúdo. Mas quando os Espíritos disseram que ele é a inteligência suprema do universo, dá-lhe a amplitude de natureza galáctica e é a causa primeira de todas as coisas, não limita. Allan Kardec, no entanto, não ficou satisfeito com a resposta e voltou à interrogação perguntando: que provas se tem da existência de Deus? E as entidades venerandas redarguiram em um axioma que aplicais às vossas ciências: todo efeito tem uma causa. Logo, examinai aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Essa resposta axiomática, de caráter transcendental, leva-nos inevitavelmente à compreensão de uma causalidade absoluta. Se todo efeito provém de uma causa, diz a física, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. A doutrina espírita coube a tarefa de apresentar uma doutrina de caráter religioso que não se circunscreve a teologias humanas,
a limites das paixões humanas, transcendendo o cotidiano das observações. Merece considerar que Sócrates e Platão asseveravam que existe o mundo das ideias. A Terra, no conceito socrático platônico, é o mundo dos efeitos. Por isso mesmo eles afirmavam que existem na criatura humana duas realidades: o não ser, que é a matéria que se aglutina e que se desagrega através do fenômeno biológico da morte, e o ser, que é de natureza transcendental, que vem do mundo das ideias e que depois do fenômeno biológico da morte volta ao mundo das ideias. A filosofia socrático-platônica precede o cristianismo 350 anos aproximadamente, quando vem Jesus e afirma da mesma forma que existe o reino dos céus. A nossa jornada na terra tem como meta alcançar a plenitude, porquanto uma existência, por mais longa que seja, sempre é muito curta depois que passa. A nossa trajetória de natureza material apresenta um instante no qual a energia que nos mantém dilui-se, e advindo a morte ao invés do aniquilamento, liberta a energia que somos a realidade. Allan Kardec então perguntou às entidades venerandas: e que é o espírito? Ao que eles esclareceram: é o princípio inteligente do universo, demonstrando que na criação existem duas ordens de princípios: o princípio material e o princípio energético, sendo que no campo da energia pode-se fazer ainda uma divisão: a energia estática e a energia dinâmica. A energia dinâmica é o ser pensante que somos nós, e é comovedor observar-se que aproximadamente 50 anos depois de publicado o Livro dos Espíritos, Albert Einstein, na sua notável teoria da relatividade do tempo e do espaço, terá a ocasião de dizer que a matéria é energia concentrada e a energia é matéria desagregada. Mas Albert Einstein vai mais além. Ele diz que a religião sem a ciência é cega, mas a ciência sem a religião é capenga. O Espiritismo surge como a ciência que vai iluminar a religião através dos fatos, como a religião que vai aquecer a frieza da ciência do laboratório, dando um sentido existencial. Logo, o conceito a respeito de Deus no Espiritismo tem um caráter cósmico, não se limitando a ser apenas aquele criador da tradição bíblica, que se refere à criação do mundo, sintetizada na criação do planeta terrestre. Quando nos recordamos, por exemplo, examinando a nossa Via Láctea numa noite de inverno como esta, e observando as estrelas, todos nós somos tomados de uma grande empatia e dizemos: eu sou capaz de ver milhões de estrelas, e nos enganamos, porque somente são visíveis a olho nu cerca de 5.000. Equivale dizer que nós somente podemos vê-las em número de 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Se alguém duvida, ao sair daqui, pode tentar contar. Mas se por acaso nós usamos um binóculo